Neymar es un jugador importante para este país por el talento que ha mostrado siempre. Obviamente, para mí, una decisión no tan sencilla. Mas esto a mí no me mete presión. Acho que moeu, pai. E quando ele fala de pressão, é verdade, cara. O Ancelotti é um cara que pressão pra ele não vai adiantar. É o que eu tinha pensado sobre o Neymar mesmo. O Ancelotti, a decisão sobre o Neymar, eu acho que ele já tomou. Eu acho que ele não tem dúvida sobre o Neymar mais. No momento da entrevista, quando ele falou com o Calais, eu acho que ele já sabe se o Neymar vai ou não. Carlos Ancelotti deu uma entrevista exclusiva e o assunto Neymar está bombando na mídia. Após o técnico da seleção brasileira fazer uma forte declaração sobre Neymar na Copa, comentaristas debateram o assunto que está pegando fogo às vésperas da convocação final. E agora, você vai conferir tudo o que rolou nesse debate quente. Me lembrando dos últimos dias, ou talvez semanas, mas vou falar dos últimos dias. Vou no supermercado, Abel Neto, o Neymar vai para a Copa ou não vai? Na farmácia, e aí? Pô, eu vejo vocês lá no Sport TV. Você acha que o Neymar vai? Eu comprei uma camisa escrita eu não sei. No elevador do condomínio. Faço... No elevador. E aí, o Neymar vai... Aí quando a gente fala do Neymar aqui quase todo dia, tem gente que corneta. Pá, vocês só falam do Neymar? Não, a gente fala de vários assuntos. Mas como não falar do assunto que está em todos os lugares? Tô certo? Deixa eu te contar um bastidor. A gente faz a nossa reunião de pauta, os assuntos que a gente vai colocar no programa. É bem cedo essa reunião. Eu falei assim para a equipe hoje, vamos tentar não falar tanto do Neymar hoje. Tem um assunto que se impõe. Aí ele encontrou a gente no estúdio. Exato. Não, vamos falar do Thiago Silva. Exatamente. Não, pronto, a gente está falando do Thiago Silva, que eu acho que é um nome tão grande quanto. Não, e eu falei, tem um assunto que se impõe para mim, que eu acho que mais importante tecnicamente, que são os goleiros. Estou super preocupado com os goleiros. É que, mas tem certeza? Aí eu já mudei de ideia. Vamos abrir de novo com o Neymar, porque... O Ancelotti também deu motivos para a gente falar do Neymar hoje, né? A entrevista que ele deu para a Reuters, ela criou também, eu acho que, argumentos para a gente debater. E vou dizer que estou muito surpreso, porque desde ontem o GE faz uma enquete, né, se as pessoas levariam ou não o Neymar para a Copa. Eu, confesso, achei que ia estar tipo 70% sim, porque pelo que eu vejo da reação das pessoas... As pessoas que eu encontro e nas minhas redes sociais, 7 de 10 pessoas são muito favoráveis à ida dele, ou pelo menos são muito barulhentas, assim, muito enfáticas, né? O Neymar é o maior ídolo, né, gente? Ainda é do futebol brasileiro. Então, assim, eu achava que ia estar uns 70%. E desde ontem, quando eu estou entrando ali, tá assim, o não ganhando por uma margem mínima, empate, né, gente? O empate técnico. Que é um resumo do Brasil hoje, né? Eu acho em quase tudo, né? Exato. Em quase tudo. Isso que eu ia falar. Essa pergunta é um resumo do Brasil hoje, né? Que é um país muito polarizado e tudo vira 880. A gente brinca aqui no Rio que tudo vira Fla-Flu, né? Virou Fla-Flu, cara. Virou Fla-Flu. E assim, vou tratar como empate, né? Porque acho que 3 votos para cá, 3 para lá, não podem mudar, daqui a pouco isso aí muda. Mas está assim, empate técnico, né? Desde ontem o não tem uma ligeira margem, mas é muito pouco. Eu estou muito surpreso de estar tão polarizado, assim, junto ao público. Eu achava que estaria uma vantagem maior, assim, pela ida do Neymar. Mas o que importa mesmo é o que o Ancelotti vai pensar. Ou será que ele poderia se influenciar por essa onda de nomes gigantes do futebol brasileiro, de jogadores da atual seleção, de ex-jogadores, clamando pelo Neymar na Copa? Esse foi um dos temas da entrevista que ele deu para a agência Reuters, a maior agência de notícias do mundo, ou seja, desde ontem a fala do Ancelotti ganha o planeta, e eu vou mostrar para vocês o que ele falou sobre o tema. Dá uma olhada. Tu tienes que elegir, tienes que considerar muitas coisas. En este aspecto, Neymar es un jugador importante para este país, por el talento que ha mostrado siempre, que ha tenido problemas, que está recuperando, que está trabajando fuerte para recuperar, que está jugando, que en los últimos tiempos ha mejorado mucho, está jugando con continuidad. Es, obviamente, para mí, una decisión no tan sencilla. Hay que evaluar bien pro y contra. Ma esto a mí no me mete presión. No me mete presión porque, como he dicho, es un año que estamos evaluando, no solo el Neymar, todos los jugadores. Es muy amado Neymar, no solo para el pueblo, pero para también los jugadores. Es muy amado esto, también es un aspecto, porque en un ambiente, se va a llamar Neymar, no es que va a meter una bomba dentro del vestuario, es muy, muy querido.
es muy amado, me parece normal exprimir la opinión. Agradezco todo el mundo que me ha dado consejo. Él ha mejorado mucho su aspecto físico en los últimos partidos. Ha jugado un partido muy bueno en los últimos 15-20 días. Cuando tu aspecto físico ha mejorado, puede tener una intensidad muy alta en el partido. Puede ser, pero hay partido e partido, não? O que vocês deduzem da fala dele? Vocês deduzem alguma coisa? Eu ontem, assim que recebi essa entrevista, liguei para o autor da entrevista, que é o Fernando Calas, nosso companheiro que trabalha na agência Reuters. E é colunista do jornal o Globo também, faz participações no Redação, de vez em quando aqui também no Seleção. Liguei para ele. Calas, e aí, cara? E que cobriu o Carlo Ancelotti no Real Madrid durante anos, né? Exato. Na Espanha, né? E aí, cara, o que você conclui dessa fala? E ele disse, não concluo nada. Então, assim, eu tô vendo que as pessoas aqui no Brasil, vendo essa entrevista, exatamente como está na nossa enquete. Metade olha para essa fala do Ancelotti e fala, tenho certeza que ele vai... Olha, está na cara que ele vai levar. A outra metade ouve a mesma entrevista. Pô, falei que ele Neymar não vai? Tá na cara que ele não vai. Eu não sei se o Caio conviveu com o Ancelotti. Eu tô com o Calas, eu não consigo concluir Caio? nada dessa fala. Nada. Para mim, segue em aberto. O Ancelotti, para mim, é o mais malandro de todos. Eu acho que ele pegou um saco de milho, chegou no galinheiro, jogou e falou aí, agora vocês briguem até segunda-feira por esses milhos aí que eu tô dando. Eu acho que ele já sabe o que vai fazer. Sobre o Neymar, ele já sabe. Ele vai levar. Mas você acha que ele pode mudar? Eu acho que ele não tem dúvida sobre o Neymar mais. E você acha que ele não Eu acho que ele tem algumas dúvidas na lista. Você acha que ele não mudaria de ideia? 2, 3, eu acho. Digamos que ele já saiba hoje. Você acha que ele não pode mudar de ideia? Eu acho que em relação ao tema Neymar, não. Não? Porque o que o Neymar vai fazer que pode convencê-lo aí ou não ir nem em 2 jogos? Não, essa pressão, essa onda. Mudado de ideia de um mês para cá. Não, isso sim. Eu digo hoje, ontem, no momento da entrevista, quando ele falou com o Calas, gente, é uma impressão minha, não tem. Eu acho que ele já sabe se o Neymar vai ou não. Eu acho que o nome do Neymar hoje não é uma dúvida mais para o Ancelotti. Acho, mera impressão. Porque eu acho que é um negócio tão grande, o Neymar, estar ou não estar, que não vão ser 2 jogos contra o Coritiba e o... Coritiba, os 2, que vão mudar a ideia do Ancelotti. A não ser que seja uma questão física, aí não tem jeito. Agora, o Neymar saudável, domingo à noite, depois do jogo contra o Coritiba, eu acho que, assim, aí ele já sabe se vai ou não vai, entendeu? E eu acho que o italiano é tão malandro, ele é tão esperto, ele sabe usar tão bem a favor a imprensa, as entrevistas. Já era assim no Real Madrid, quando ele queria passar recado. Ele fez assim, ó, toma aí, galera. Você falou, essa fala não te dá nenhum indício de sim ou não. De sim ou não, não. Pra mim também não dá, cara. Eu me espanto com as pessoas tendo certeza. Tá na cara que ele vai levar, tá na cara. Acho que essa fala não diz nada. Eu acho que ele mostrou muito respeito ao Neymar. Não, isso sim. Assim, acho que deixou claro que ele não tem nada pessoal contra o cara. Perfeito. Que a escolha ela vai passar estritamente por uma avaliação técnica. Do que ele pode ajudar ou não a seleção. Eu acho que corrobora isso. Mas ele esteve em todas também, né? Exato. Então, assim, ele não à toa é o maior vencedor da história do futebol, um dos maiores vencedores da história do futebol. Ele sabe lidar com esse tipo de situação, né? Eu acho que talvez... desculpa, pode falar. Não, fala. Não, eu não consigo chegar a uma conclusão com a fala do Ancelotti, mas eu concordo com ele totalmente, quando ele disse que o Neymar melhorou muito. Eu, por exemplo, mudei minha opinião de um mês para cá. De um mês atrás, a minha opinião era que o Neymar não deveria ser convocado, porque ele pouco estava jogando, muito pouco, o físico estava muito pior. E de uns tempos para cá, ele tem jogado os 90 minutos, ele tem participado muito mais dos jogos. É longe daquele Neymar que a gente viu. Aquele Neymar que a gente viu não vai... Infelizmente, não veremos mais. Mas, na minha visão, hoje, em 26 nomes, eu convocaria o Neymar pela melhora física, por ele estar jogando 90 minutos, participando, decidindo, às vezes, jogos para o Santos. E aí tem vários argumentos pró e contra que a gente vai discutir aqui. Quem é contra fala, mas jogou contra quem? Mas isso. Mas ele perdeu o gol na cara. Tem várias coisas que a gente tem que analisar. Fato é, ele melhorou, e o Ancelotti falou isso, eu concordo com ele. Ele melhorou muito. E o principal ponto que vem sendo considerado, analisado, é a parte física. Porque o talento dele, todo mundo sabe, né? Até que ponto ele pode ajudar. Eu sei que o Eric pensa muito diferente de mim, mas, por exemplo, eu convocaria, mesmo ele sendo reserva, eu não imagino ele titular hoje, mas eu acho que um jogador pode ir para a Copa e pode se pensar assim em ele entrar em uma meia hora final ou nos 20 minutos finais. Eu acho que sim, e a história mostra isso. Eu estava pensando nisso hoje de manhã. Por exemplo, a final da Copa aqui no Brasil, 2014.
Quem fez o gol do título? Götze. Götze. Eu fui pesquisar, ele Não entrou era aos titular. 88 minutos de jogo. Jogou o finalzinho, jogou a prorrogação e fez o gol. Pode acontecer, e pode ser que o Neymar vá para a Copa e não faça nada. Claro que pode, a gente não tem certeza. Como não temos certeza de outros jogadores. Meu pensamento, eu sei que você discorda. Não, é que eu acho que, por exemplo, no caso Porque ele do... tá te provocando, né? o caso- Ele tá te provocando, ele tá. O caso do Götze... Estou jogando milho. Estou jogando milho. Não, com relação ao Neymar, eu já mudei de ideia muitas vezes, assim. E acho que essa pesquisa que a gente... Essa enquete que a gente mostra, eu acho que tem muito disso também. Gente que já votou não, que vota sim, gente que já votou sim, que vota não. Eu acho que a coisa, ela tá muito assim... Te surpreende também? Tá 50-50? Não me surpreende. Mas eu posso garantir que muita gente que antes achava que sim, hoje acha que não, e muita gente que achava que não, acha que sim. O Abel mesmo acabou de... E eu também já mudei de ideia ao longo do caminho, assim. Não só agora, nesse último mês, não. De um ano para cá, desde que o Ancelotti assumiu. Vergonha, é normal. O que eu acho é o seguinte, essa ideia de levar o Neymar pensando em 15 minutos, isso não me agrada. Isso eu falei ontem aqui no programa. Eu acho que esse é o pior dos argumentos para tentar convencer alguém que o Neymar tem que ir à Copa. Eu acho que o Neymar, se a gente levar o Neymar, pensando que ele possa jogar 70, 80 minutos em alto nível, contribuir com a seleção, ajudar o Vini, ajudar o Rafinha, esses caras ajudarem ele, ter um time do meio para frente leve, que saiba tabelar, que consiga construir dinâmicas de gol interessantes. Eu acho que é isso. A gente pensar em levar o Neymar, o jogo apertou contra Marrocos, bota Neymar. Tá ruim nas oitavas de final contra sei lá quem, Noruega, bota o Neymar. E isso eu não gosto. Esse conceito para convencer, para levar o Neymar, isso não me agrada. Eu acho que assim, Copa do Mundo é um negócio tão grande, tão sério, tão importante, que os 26 caras ali, eles têm que estar prontos para tudo. Para tudo. Não só jogar 5, 10 minutos. Ainda que o técnico ache que ele possa jogar 30 minutos. Mas ele tem que estar pronto para jogar 90. Essa ideia de falar assim, vamos levar o Neymar que ele acha uma bola, vamos levar o Neymar que ele pode fazer um gol nos últimos 10 minutos, isso eu não gosto. Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. O Neymar foi campeão por todos os lugares onde ele passou. O Neymar não é um problema no ambiente de trabalho, muito pelo contrário. Como eu falei, ele é muito querido pelos caras que convivem com ele, seja na seleção ou fora da seleção, nos clubes em que ele defendeu as camisas, tanto aqui no Brasil como fora. Então, por que a gente vai abrir mão de um talento, de um cara desse tamanho, para levar outros que não tiveram nem o mesmo aproveitamento com a camisa da seleção brasileira? Ou vocês, com todo o respeito a todos eles, acham que jogar num time pequeno da Europa é a mesma coisa do que jogar num time grande do Brasil? Esse argumento eu não gosto. Porque... Na seleção brasileira. Não, por exemplo, o Ryan joga num time pequeno da Premier League. E tá voando. Eu levaria o Ryan para a Copa. O Ryan joga num time pequeno da Premier League, tá depois de jogar num time assim. gigante do Brasil, fazer a diferença e levar um Vasco atolado em dívidas e no momento de reconstrução para uma final de Copa do Brasil. E chegou a uma final e encarou o Corinthians muito pelo sucesso do Ryan. É que aí a gente vai abrir um pouquinho a discussão. Eu não abriria a mão de 3 nomes para essa lista. Eu não abriria a mão do Neymar, eu não abriria a mão do Ryan e não abriria a mão do Endrick. Porque eu acho que são 3 caras talentosos e que tem uma outra coisa que é fundamental quando você fala em seleção brasileira. Estrela. O Endrick, na hora que o jogo está enroscado, ele vai lá e faz o gol contra a Inglaterra em Wembley, faz gol contra a Espanha no Santiago Bernabéu, ele cava um pênalti e dá uma assistência no jogo que a gente está perdendo da Croácia. Será que o Igor Thiago vai ter essa mesma personalidade? E estou falando de um cara que vive o melhor momento da carreira dele e que com méritos está numa lista, a gente está dizendo se ele tem que ir ou não. Será que o Martinelli, que não fez nenhum gol na Premier League nessa temporada e que está na lista do Ancelotti, vai ter a mesma personalidade que o Neymar tem? Até o João Pedro, né? E você tem que olhar o presente e já vislumbrar um pouquinho do futuro. Eu acho que nesse quebra-cabeça proposto pelo Caio, e acho muito bom a gente debater, eu acho que a gente está comparando banana com maçã. Ambos são frutos, mas eles não estão concorrendo no mesmo cesto. Acho que Igor, Thiago e Neymar não estão na mesma... pensando com a cabeça do Ancelotti total. Assim, nem dá para eu ficar pensando com a minha cabeça, eu não mando nada. A gente tem que pensar com a cabeça do Ancelotti. Acho que Igor, Thiago e Neymar não disputam a mesma vaga. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa debater. Com quem que o Neymar disputa uma vaga hoje? Com quem? Eu não sei, eu não sei. Com o Martinelli? O Neymar faz esse corredor pelo lado esquerdo que o Martinelli faz? Não faz. Não. O Neymar vai fazer a camisa 10? Pode ser. A gente tem um camisa 10? É o Paquetá hoje, que seria. Hoje o Matheus Cunha talvez Ou faça. o Cunha. O Cunha e o Também acho Paquetá Matheus Cunha. ali, mas mudando de esquema.
Mas o Cunha é titular da seleção, então ele não briga com o Cunha. Eu acho que esse exercício ele fica ruim pro Neymar pelo seguinte. Bom, primeiro, você tocou num ponto fundamental. O que a gente faria e o que o Ancelotti faria. Eu, como você, eu levaria o Neymar. Mas por quê? Porque é o Neymar. Eu não acho que o Neymar esteja jogando futebol no Santos para colocá-lo na Copa do Mundo. Não acho, me desculpe, eu não consigo ver bola nos jogos do Santos para dizer, pô, esse aqui é um jogador de Copa, respondendo a pergunta. Mas como é o Neymar, é um talento absurdo, e eu tenho a curiosidade de ver o que ele faria ao lado dos caras da seleção, e infelizmente ele não foi na última data FIFA para a gente poder tirar essa dúvida. Eu levaria, são 26 nomes, você citou um jogador que, por exemplo, para mim, não acrescenta muito, que é o Martinelli, eu levaria o Neymar. Agora, eu acho que é improvável que o Ancelotti leve. Então, é difícil, mas eu quero que vocês entendam isso. Uma coisa é o que a gente faria. Eu levaria o Neymar. Acho que ele não vai. Mas por que você acha que ele não vai? Porque todos os sinais que eu vejo da comissão técnica são de que ele não vai. E aí eu vejo os jornalistas de muita credibilidade que apuram bastidores da seleção, como Caio Mota, como Marcel Rizzo, que trazem a informação de que é improvável que ele seja convocado. E eu respeito muito. Que ele não seja. Provável que ele seja convocado. O Caê disse ontem que é improvável que o Neymar seja convocado. Então, improvável, é que você falou provável. Desculpa. Improvável que ele seja convocado. Então, assim, como eu vejo essa galera tratando como improvável e vejo os sinais que a comissão técnica dá, eu opino que ele não vai. Uma mera opinião. E eu levaria. Né? Então, assim, são coisas distintas. Né? O debate está muito quente, cara. Está muito quente. E o fato do Ancelotti estar falando tanto nessa semana só alimenta a polêmica. E assim, que bom, como jornalista, que eu tenho esse material. Olha o que ele falou para o Guardian, por exemplo. É óbvio que o Guardian ia perguntar sobre o Neymar também. E aí ele falou o seguinte, não tem vídeo, então eu coloco as aspas. A convocação do Neymar depende apenas dele, de que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar. Com a maioria dos jogadores, é preciso avaliar o talento e a condição física. Com o Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível, depende dele, não de mim. Então, o cara tá, assim, os sinais da comissão, para mim, são de que ele não vai. Mas quando o Ancelotti deu as entrevistas que deu essa semana, eu acho que a dúvida se acendeu fortemente. E ontem o Cafu estava no programa do Denilson e do Sobis, na GTV, né? O Hexa neles, e aí eles estavam conversando com o Cafu. O Cafu estava seguindo uma linha de opinião ali sobre o Neymar na Copa. Aí mostraram para o Cafu a entrevista do Ancelotti e dá uma olhada na reação do nosso capitão. Traduziu tudo que o Cafu falou. Traduziu, mas acho que moiou, hein? Eu acho que moiou. Mas ele não pode falar que sim também. Não, eu acho que moiou, pai. Ele tá avaliando ele há mais de um ano, pô. Eu falei para vocês no começo, o Ancelotti está vendo todos os jogadores que foram convocados, ele está vendo todo mundo que está na pré-lista. Mano, me deu uma sensação de que moiou, pai. Ele sabe de Baixa a pressão aqui. E quando ele fala de pressão, é verdade, cara. O Ancelotti é um cara que pressão para ele não vai adiantar. Eu sou muito amigo do Ancelotti. O Ancelotti para mim é um irmão, é um pai, é um companheiro. Eu jamais iria colocar ele em dificuldade. Calma, jamais iria colocar ele em dificuldade. Veja bem, o Ancelotti é um cara honesto, é um cara sincero, é um cara coerente, que não aceita pressão, pode fazer a pressão que for e pode ser o jogador que for. Primeira mão, pai, solta. Pode ser que for. Que isso? Solta, que pai, for. a primeira mão. Deixa eu te falar. Estamos ao vivo, pai. Tá ao vivo. Eu vou ficar com a decisão do Ancelotti. Se ele vai convocar o Neymar ou não vai convocar o Neymar. O Ancelotti, que é teu parceirão, mandou um zap, falou alguma coisa, falou que eu fui aí, leva. Eu converso bastante com o Ancelotti. Opa. Converso muito. Conversei com ele agora no congresso da FIFA, ficamos um tempão batendo ele papo. Sabe, cara. Falei com todo mundo. Fui pro Rio de Janeiro, fui na CBF fazer visita pra ele. Isso é uma resenha. Peguei até o pudim da CBF. Mas ele já falou. A gente não quer saber do pudim. Ele tá bem decidido no que ele vai fazer. Ele não vai mudar de opinião. Independente do que acontecer nesses 3 jogos finais agora do Campeonato Brasileiro, ele não vai mudar a opinião dele. Não muda. Ele já sabe o que vai fazer. É o que eu tinha pensado sobre o Neymar mesmo. O Ancelotti, a decisão sobre o Neymar, eu acho que ele já tomou. E aí, vai ou não vai? E aí, para a gente ser bem objetivo, e aí vamos pensar todos com a cabeça do Ancelotti, né? A gente estava discutindo aqui 4 posições de ataque, que ele tem falado muito no 4-2-4, apesar da movimentação não ser assim. Né? O Matheus Cunha joga muito mais como um 10 do que como um atacante. E muitas vezes volta de para poder deixar o Vini solto. Isso. Né? Então, para a direita, a cabeça do Ancelotti
E aí vamos, não sei se vocês concordam, ele vai fazer Luiz Henrique pela direita e Endrick pela direita. Do lado esquerdo ele vai fazer Rafinha e Martinelli pela esquerda. Os dois de área titulares vão ser Vinícius Júnior e Matheus Cunha. E na cabeça do Ancelotti, os reservas vão ser João Pedro e Igor Thiago. Sobra uma posição, uma vaga entre Rayan João Pedro e Pedro ainda Neymar. brigam, eu acho. Ainda tem uma briguinha aí. Isso. João Pedro e Pedro. Uma vaga entre? Neymar e Rayan. E aí eu acho que ele vai de Neymar e lamento muito que ele não leve o Rayan. Porque, de novo, eu levaria os três. Na minha seleção, a minha discussão seria, eu vou levar Igor Thiago, eu vou levar João Pedro, eu vou levar Martinelli. Desses três eu levo um. O Endrick, o Rayan e o Neymar estão dentro. Eu também. Penso como você. Você acha que o Neymar vai, então? Eu acho que o Neymar vai. Eu levaria e acho que o Ancelotti também vai levar. Eu não faço mais a menor ideia. Não, eu também. De ontem para hoje Se ele vai levar. Não, eu acho que De ontem para para hoje eu estava muito convicto de que ele não iria. Tanto faz, se eu acho que ele vai ou não vai, isso tem relevância Exatamente. zero, né? Ontem eu tinha muita convicção de que ele não iria. Acho que essas entrevistas deixaram uma pulguinha também, assim. Como do Thiago Silva, me deixaram com uma pulguinha, assim, sobre o Neymar também. De verdade. A galera que traz a Se o apuração... Ancelotti renovar o contrato para a Copa de 30, a gente vai ter muito mais chance de conhecê-lo melhor, de saber o que ele pensa, do que ele quer falar nas entrelinhas. Claro. Ele só está um ano aqui. A gente ainda não tem essa... Certamente o vocabulário dele em português vai ser ainda melhor daqui a 4 anos, ele vai se expressar ainda com mais facilidade em português. Tudo isso vai contribuir para a gente conseguir decifrar melhor o Ancelotti. Agora, olha só, a galera... Exato. A gente tem pouco contato com o técnico da seleção. Exato. A galera que traz apuração, que fica atrás de bastidor, ninguém é louco de cravar. Cravar só se você vê a lista com a assinatura do o italiano. companheiro Marcel Rizzo, acho que cravou, né? No Estadão, né? Ele deu uma lista com 26 nomes. Que é a mesma que a gente deu ontem de sem provável. O Neymar. Sem o Neymar. A galera trata como improvável a presença do Neymar. Curiosamente, os ex-jogadores, falando de feeling, da vivência deles, né, do que eles conhecem de vestiário, observação, todos eles cravam que o Neymar vai. Então é muito curioso, cara. É muito curioso. Só na segunda-feira. O Pete ontem me mandou uma mensagem. Ele vai. Não, o Pete tem certeza. Depois de ver a entrevista. Aí Felipe, se você estiver vendo seleção, mensagem dele. Cara, ele vai. Não, então, mas você vê que o Denilson já veio na entrevista e falou, moiou. Moiou. Então, assim, segunda, cara, o evento ganhou. Como disse o Eric ontem. Essa novela, hein? Virou, cara, virou um negócio assim... No capítulo da novela. E como todo capítulo de novela, o desfecho vai demorar, porque vai ter um monte de acontecidos, de vídeos. Às 5 horas começa o evento. Vai começar pelos goleiros. É o Odete Reutemann do jornalismo esportivo, gente. Pô, vocês estão reclamando, é o Odete Reutemann do jornalismo esportivo, Se o Neymar pô. for, vai ser o 9º atacante, o último dos 26. Isso se não for... É ordem alfabética, né? Então acho que ele pode entrar um pouquinho antes, né? Isso se não for como da última vez, que ele esqueceu um jogador. Desculpe, mais um. Quem foi que ele esqueceu? O Vini? Não, Foi o Vini João não. Pedro, né? João Pedro. Que o próprio João Pedro ficou assustado, né? Ele esqueceu o nome de João Pedro. Mas assim, a seleção tem divulgado a convocação, goleiros, defensores, meio-campistas e atacantes, mas eles entram por ordem alfabética nas suas posições, né? Embaralha isso aí dos atacantes. Ele vai dar aquela pausa dramática, igual na escola de samba, quando vai anunciar o 10 da campeão, dá aquela pausa dramática assim. Bom, e enquanto a gente está sequestrado por esse assunto... Que é bom. Que é bom, claro que é bom. E não adianta jornalista querer dizer, mas não adianta, é o assunto que está na boca do povo. Também onde eu vou, as pessoas só falam disso, cara. É o assunto. Tem que ter equipes ao vivo em bares, restaurantes pelo Brasil, quando falar Neymar ou não Neymar, para ver a reação da galera. É uma boa Mas ideia. eu só acho que ela é uma discussão que ela não é tão raivosa quanto foi a do Romário em 2002. Pode ser. A do Romário despertava um ódio maior o fato dele não ir, principalmente no Rio de Janeiro, onde o Romário é um ídolo absurdo no Rio de Janeiro. Em todo o Brasil, mas no Rio... Tecnicamente era mais incontestável, né? O Romário estava voando em 2002. E era uma reação... A não ida do Romário gerou nas pessoas uma reação mais raivosa. Sim. Você lembra disso, né? Lembro, pô. Nesse caso do Neymar, eu acho que não vai gerar debate, porque como a gente está vendo nas enquetes todas, não há uma supremacia de um lado para o outro. Depende da faixa etária. Pode ser entre os jovens, né? Mas eu acho que é mais decepção
do que uma coisa raivosa, eu acho. Ah, meu filho vai querer matar o Ancelotti. Tem muita gente na rede social que solta raiva. Pode ser. Jornalistas que estão opinando que ele não vai. Espero que seu filho não tenha raiva de quem sabe por apenas quê? está opinando que ele não vai. Eu lembro bem da reação das pessoas quando o Felipão não levou o Romário. Assim. O Felipão já falou diversas vezes, já tentaram virar o carro dele, ele teve que correr ali para fugir e tal. E eu acho que não vai acontecer isso com o Ancelotti. Não, e a gente espera que... E, assim, não vai acontecer. Toda discussão ela é enriquecedora desde que ela seja pautada em bons argumentos e haja um respeito como a gente tem entre nós e a gente tenta passar para o telespectador. É claro que existem argumentos para não levar o Neymar. Eu, como ex-atleta, como apaixonado pela seleção brasileira, vejo muito mais para levá-lo e até a minha leitura sobre o Ancelotti, com todos os meus amigos, o Kaká, todos os caras, o Cafu, que jogaram e que trabalharam com ele, falam que ele leva muito em consideração o ambiente. Qual é o grande diferencial? Não é a questão tática, não é nada disso. É o relacionamento, é o ambiente leve, é como é que ele lida com todos esses grandes craques, porque estamos falando de um dos maiores treinadores da história do futebol mundial, que mais ganhou em todos os lugares por onde ele passou, e como ele faz todo mundo se sentir motivado. A minha leitura que eu faço dessa trajetória de construção até o momento dessa lista final me leva a crer que ele vai levar o Neymar. Por quê? Ele falou, se cuidem e trabalhem fisicamente que vai jogar quem estiver voando. Ele passou um recado. Ele não se aproxima do Neymar. E o Neymar começa a tentar dar a resposta e se cuidar para chegar a esse momento. E aí, você tem uma comoção, pelo menos, por que eu falo de faixa etária? Nosso último título foi em 2002. Então, quem tem menos de 22 anos de idade não viu o Brasil ser campeão. Para essa geração, que é a qual pertence o meu filho, que tem 15 anos, o Neymar é um dos maiores de todos os tempos. Eles amam o Neymar. A grande maioria dessa molecada tem o Neymar como grande referência, como ídolo da vida, independentemente de ser santista ou não. E quando você fala em seleção brasileira, álbum de figurinha, Copa do Mundo, eles querem que a gente tenha Neymar não tá no álbum. Os melhores jogadores. No álbum ele já não foi tá. outra Pode briga lá em comprar casa. figurinha que no álbum não dá. Mas se for convocado rapidinho, vamos fazer uma figurinha para colar em cima de alguém que tá... Não, o cara da Panini já falou. Já deu até declaração. Falou assim, fica tranquilo que a gente tem uma atualização. Se fizer, a galera improvisa. Eu só fico pensando quanto eu tenho que gastar, o brasileiro cara, dá jeito agora, o brasileiro dá jeito em tudo. E aí tem um lugarzinho dessa figurinha do Neymar. Você vai ter que pegar o Neymar e colar em cima de alguém que tá lá e que não vai. O Rodrigo que tá machucado, que não vai. Por exemplo. Coitado. E aí criou-se uma expectativa que eu acho que no momento da lista final, quem faz uma análise mais técnica vai entender de uma maneira mais natural a ausência do Neymar. Quem trabalha de uma maneira mais apaixonada, e todos nós somos apaixonados, mas principalmente essa molecada, eu acho que vai se decepcionar se o nome do Neymar não estiver lá. Por quê? Porque a construção foi espera, espera, espera e vê a resposta que ele está dando. Volto a dizer, o Santos sem o Neymar tem aproveitamento de rebaixamento. O Santos com o Neymar ficaria em quinto no Brasileiro do ano passado e estaria em zona de Libertadores esse ano. O Neymar hoje corre mais de 10 quilômetros por partida, ele tem tiros de aceleração muito altos e de boa intensidade. Então a discussão deixa de ser física para ser uma discussão técnica. Esse seu argumento e para mim a questão técnica não tem discussão. Preciso refutar esse seu argumento aí. O Neymar joga basicamente na Vila Belmiro. Ele tem pouquíssimos jogos fora da Vila Belmiro. Mas também tem. Pouquíssimos. Ele jogou o ano inteiro fora da Vila Belmiro contra o Novo Horizontino, contra o São Lourenço e contra o Recoleta. 3 jogos o ano inteiro fora da Vila Belmiro. Qualquer time que joga no seu estádio tem aproveitamento melhor como mandante, como visitante. Os jogos do Santos como visitante, Bahia, ele não foi. Palmeiras, ele não foi. Flamengo, ele não foi. Então assim, aí acho que esse dado específico, eu acho que a gente não pode usar por Neymar, mas porque ele joga na A única coisa que me incomodou nesse jogou recorte recente do Neymar foi essa coisa dos jogos grandes, ele não está em campo. Oi? Isso me incomodou nesse recorte recente do Neymar agora, em que ele passou a ser bem aproveitado no Santos. Assim, os principais adversários do Santos não tiveram... O Neymar não estava em campo. Cruzeiro, ele não jogou. Bahia, ele não jogou. Flamengo, ele não jogou porque estava suspenso. Palmeiras, ele não jogou e a questão foi do piso. Enfim, acho que... Um jogo, desculpa, rapidinho, e um jogo importante que foi fora, né, como visitante do Santos, que ele não jogou, que é muito importante, é o Mirassol. Porque o técnico estava lá para vê-lo. Exato. Então, assim, isso é verdade. Isso me incomodou um pouco nesse recorte recente. O que eu considero um sinal fortíssimo, e desde então, o Ancelotti nunca mais foi ver o Neymar ao vivo. Viu alguns jogadores como o Danilo, em jogos do Botafogo, no plural, foi 2 vezes ao Newton Santos, foi ao Maracanã,
E nunca mais, desde essa ausência do Neymar em Mirassol, o Ancelotti foi ver um jogo do Neymar em loco. Então, assim, esse é um dos sinais que eu vejo. E insisto, hein, você que quer o Neymar na Copa, como eu, não briga comigo, só estou aqui trazendo fatos, opinando, alimentando o debate. Eu levaria o Neymar. Qual o seu argumento? É esse, é porque é o Neymar. Pronto, eu levaria por esse argumento. Eu posso te dar um outro argumento ou uma outra boa discussão? Vamos imaginar que o time do Brasil seja esse que a gente está acostumado a ver e que os 4 de frente sejam Luiz Henrique, que eu acho que vai ser titular, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Rafinha pela esquerda. O jogo está enroscado. Você tem do outro lado a França. Você tem que fazer uma substituição. Você olha para o banco, você tem Igor Thiago, Martinelli, João Pedro e Neymar. Você bota quem? Endrick. Não pôs o Endrick. Igor Thiago, João Pedro, Neymar e Martinelli. Neymar. Desses aí que você falou, Neymar. Para mim aí não, mas eu levaria o Neymar para a Copa. Você tem que convencer o Não, mas é para o pessoal de casa. Para mim é isso. Eu quero olhar para o banco de reservas e falar quem é que vai me apresentar uma solução diferente. Quem é que vai me trazer um passe, que vai me trazer um gol, que vai pegar a bola para bater o pênalti decisivo. E mais do que isso... Então, você põe o Neymar na esperança. Sim. No que ele pode ser. Sim, exato. Porque ele não está sendo. Exato, ele não está sendo um jogador melhor que o João Pedro. Não está. Concorda comigo? Concordo. Nem que o Matheus Pereira do Cruzeiro. Tenho dúvida. Beleza, a gente pode debater aqui, mas eu acho que o nível de atuação que o João Pedro, ainda que o Chelsea tenha caído e ele caiu um pouco, eu acho que o João Pedro tem sido um jogador melhor. Não é que ele é melhor, tá, gente? Claro que o Neymar está aqui e o João Pedro está aqui, em termos de futebol. Agora, falando de temporada, acho que o João Pedro tem sido um jogador melhor do que o Neymar. Concordo. Então, eu não sei o que o Ancelotti vai pensar. Concordo. Não, por exemplo, eu, assim, não sou, assim, um entusiasta do Martinelli. Não sou. Acho que é um jogador útil e tal, mas não sou. Eu duvido que o Neymar fosse titular. Duvido não, afirmo. O Neymar não seria titular do Arsenal também hoje. Não seria, gente. Não seria. Ele não joga mais bola nesse momento que o Matheus Pereira. Mas por que você levaria, então? É que você é louco? Não. Matheus Pereira ou Matheus Cunha? Matheus Pereira, desculpa. Do Cruzeiro? Não joga, nesse momento não joga mais que o Matheus Pereira. Mas por que você levaria, então? Você é louco? Não, levaria porque é o Neymar, gente. Ponto. É o Neymar. Na esperança de que ele é tão craque. É uma esperança. Olha, isso. E assim, pra mim, eu aceito esse argumento, tá? Da esperança. Porque é o craque, é um gênio. Ele pode fazer alguma coisa. Agora, se você olhar os nomes, pensando com alguma razão, você vai ver caras que estão hoje num nível de futebol que eu acho que, pro nível de enfrentamento, estão mais preparados, mais prontos, até na questão física mesmo. Do duelo, da porradaria que é um jogo desse. O Roleiser hoje, para mim, é um jogador tão importante quanto ou até mais do que o Neymar pro time do Santos, o Roleiser. E o Roleiser não vai pra Copa, e nem levaria o Roleiser pra Copa. E aí eu vou te dar um argumento que é o seguinte, que é uma informação também. O Ancelotti trabalha de um jeito, que é olhar para o banco e ter pessoas, atletas, jogadores, opções, que façam coisas e tenham estilos diferentes em relação a quem está em campo. Para ele, ter reservas, assim, vou trocar o 6 pela meia dúzia, para ele não pensa futebol, ele não vê assim. Então ele quer caras que possam, num momento de dificuldade, num momento de jogo esquisito, ou mudar uma circunstância no jogo, ele olha para o banco e fala assim, esse cara aqui, o Caio, é diferente do Eric. Então eu vou tirar o Eric e vou pôr o Caio. Que é o caso, eu imagino, do Igor Thiago. Pode ser a favor do Neymar também. Não, então, o que eu digo do Igor Thiago, porque ele é o mais diferente de todos que a gente tem entre esses 9 atacantes. Porque se você pensar assim... É o mais diária, né? É o mais diário, porque se você pensar assim, nada tá dando certo, eu vou tentar jogar com bola aérea, cruzamento na área, aí é o Igor Thiago. Então é que eu acho que o João Pedro também tem essa característica. Mas menos, né? O Igor Thiago é mais tanque, né? Então, é mais tanque, mas aí a bola aérea não é só ser tanque, é você ter estatura. O João Pedro tem estatura. Razão. De novo, e eu acho que é importante só colocar uma coisa. Nós estamos falando de grandes jogadores. Sim, todos. Só de você estar sendo levado em consideração por uma lista de seleção brasileira para a Copa do Mundo, já mostra que todos esses que eu citei são grandes jogadores. E jogam em alto nível na Europa, e se todos eles forem e o Neymar não for, eu vou torcer loucamente por todos eles. Né? Claro, isso é o mínimo que eu espero, né? Óbvio. Não, é porque às vezes as pessoas podem falar, poxa, ele acha que tem que ir o Neymar, porque os outros não é que os outros não jogam nada. Porque o Neymar, é uma loucura. Aí interna. Aí interna. Perde o boné e vai embora. Exato. Perde o boné e vai embora. Tudo bem, mas é isso. Aí é loucura. A única coisa que eu gostaria Rodrigues, os idiotas vão dominar o mundo porque eles são muitos. A única coisa mas tomara que nesse assunto eles sejam menos. O que eu gostaria de acrescentar ao meu comentário é: uma coisa é você jogar com a camisa do clube, outra coisa é jogar com a camisa da seleção brasileira. Se você vê o rendimento do Vinícius Júnior no Real Madrid e o rendimento do Vinícius Júnior na seleção brasileira, é diferente.
O rendimento do João Pedro com a camisa do Chelsea e com a camisa da seleção brasileira é diferente. Completamente. E os anos vão mostrar que você tem que ter muita personalidade para jogar com a camisa da seleção brasileira, defendendo o seu país e defendendo as cores do teu clube. Eu sei que o Neymar não vai sentir o peso da seleção brasileira. Eu não posso dizer a mesma coisa dos outros.